Oi pessoal de casa, hoje a gente vai começar corrigindo o nosso primeiro tema lá da página 21, e aí ele disse assim, ó: em seu novo livro, você discute uma das maiores fontes. E a gente está falando de análise sintática, né, turma? O que era análise sintática? Primeiro sujeito, depois transitividade, é o que os carinhas fazem. Então, em seu novo livro, o número 1 deu uma ideia de quê para vocês? Lugar, adjunto, adverbial. Eu vou fazer assim, ó, para ficar mais fácil e organizado. Adjunto, adverbial. O número 1. Número 2. Você discute uma das maiores fontes. Quem discute? Você, sujeito. Na 3. Essa é uma questão. Quem é que é? Essa, sujeito. Depois, antes de tudo, é preciso distinguir motivação e incentivo. O que é número 4? Perfeito. Sujeito. Porque quando eu olhei para esse verbo aqui, ó, o é, eu tinha que fazer a pergunta para saber quem é que era o sujeito, né? Quem é que é preciso? Que é preciso distinguir? Tanana, que era aquele sujeito oracional, lembram? Que era um sujeito, que tinha um verbo. Número 4, sujeitinho também. Número 5. Hoje, o jovem tem. Quem tem? O jovem. Tem o quê? Esse motor interno. 5. Objeto direto. Fez sentido? As gerações anteriores, ao contrário, viam no trabalho uma obrigatoriedade. Quem é que via? As gerações anteriores. Via o quê? Uma obrigatoriedade. O 7 é um objeto direto. E o que é no trabalho? O lugar. Adjunto adverbial. Tá fluindo? Depois, era preciso começar cedo. Cedo deu uma ideia de quê? De tempo, adjunto adverbial. Acontece que nas últimas décadas, que ideia dá nas últimas décadas? Que ideia deu isso para vocês? Tempo, adjunto adverbial. 9, adjunto adverbial. Depois, o Brasil construiu condições econômicas mais sólidas. Quem construiu? O Brasil. Construiu o quê? Number round. Então a gente tem o 10, um objeto direto. Uma parcela das famílias decidiu que iria subsidiar o quê? A ausência de ganho dos filhos. Tananã. 11, objeto direto. Tá fluindo? Depois na 12. Isso faz com que o jovem tenha uma motivação muito menor. Quem tenha? O jovem. Tenha o quê? Uma motivação muito maior. Eu tenho uma dúvida. Claro, velho. O jovem, pro verbo faz, ele não é o objeto direto? O problema é que esse faz, ele tem essa estrutura aqui que é uma marca de fala, né? Isso aqui é uma fala. Isso faz o jovem ter uma motivação melhor. Isso seria a frase, isso seria o objeto direto inteiro. Isso é o sujeito. Isso faz o quê? Isso faz o jovem ter uma motivação ainda maior. Tudo isso seria o que faz, né? Então, só o jovem é o sujeito do tenha. Mas toda a frase é o objeto direto do faz. Isso aí. E a 14 é o quê? Sujeito, né? Se eu tenho, quem tenho? Eu. Agora, olha que legal essa 15. Essa 15 é perigosa, né? Porque quem... Eles assim, ó. Porque investir na carreira
Quem investe, investe em. Então a gente tem aqui, ao mesmo tempo, uma ideia de lugar e um verbo que pede o em, né? Entenderam a treta? Ele é uma relação ambígua, ele pode ser tanto o objeto indireto quanto o adjunto. Eu acho que ele tem mais cara de objeto indireto. Quem investe, investe em algo, na carreira. Eu não entendo, eu posso interpretar na carreira como sendo o lugar onde ele investiu, em que ele investiu, aí sim. Mas eu acho que quem investe, investe em. Acho que tem mais cara de objeto indireto. Mas quem botou adjunto adverbial, acho que cabe recurso. A gente conseguiria facilmente mexer nisso. Depois na 16. Se eu posso dedicar o meu tempo ao lazer. Quem é que é o sujeito de posso? Eu. Eu posso dedicar o quê? O meu tempo. Mas quem dedica o tempo a alguém. A quem? Ao lazer. Objeto indireto. Vocês entendem que essa locução aqui, ó, posso dedicar, ela é bitransitiva. Eu dedico o meu tempo, OD, a algo, OI. Depois, uma parte dos pais e mães enfraqueceu o quê? A formação dos filhos. Então, 17, sujeito. Enfraqueceu o quê? 18, objeto direto. Nessa direção me dá uma ideia de quê? De lugar, de direção. Então, adjunto adverbial. E a 20? Perfeito, porque olha só, sob o pretexto de poupar linguagem chinelagem, eu diria poupar eles. Eu não posso poupar eles, né? Porque o eles é reto e reto não pode ser objeto. Então a gente adapta o. Isso aqui é poupar. Poupar o. Só que aí como o verbo terminou em R, poupar, a gente corta o R e vira lo. O 20 é um objeto direto. O que faz um jovem ter? Ter o quê? 21, objeto direto. Para acordar na segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã me dá uma ideia de quê? Desgraça, adjunto adverbial desgraça, né? 22. 23. Pega a borracha aí, já vai apagando a resposta aí da 23. O que vocês botaram? Olha! Bata menos dedo, bem feito. É isso aí, predicativo. Porque o grande erro da 23 é a gente dizer assim, ó, ele ficará o quê? E o verbo é do mal, né? Tu pergunta o quê, ele te responde sem preposição e tu ainda acha legal. Só que, turma, ele ficará, ele estará, ele permanecerá, ele será, ele atribui uma característica. Essa característica é o famoso predicativo. 23, predicativo. Muito legal. Tá, o Zamélia confundiu lá em cima disposição, aquele disposição, deixa eu ver se é essa mesmo, se é 21? com 21, que poderia ser predicativo também, porque, tipo, poderia estar disposto. Boa! É que tu fez outra frase. Estar disposto, sim. Mas ter disposição, ter não é uma característica. Eu entendo que, tá, mas é a característica de ser disposto. Mas é que o verbo não dá a característica do cara, diz o que ele tem. Na 24. Perigoso de novo, né? Porque a gente vai lá, ó, reconhecimento é o sujeito. É, e a gente faz a pergunta, o quê? Mas calma, porque é o verbo ser, ligação, 24, predicativo. Ele precisa ser entendido. Quem precisa? Ele.
25, sujeito. Olha, a 26 e a 27 é bem perigosa também, né? A questão autoral se tornou... Ó, eu só vou fazer o trailer da aula de hoje. Na aula de hoje, depois de crase, a gente vai estudar as conjunções. E aí eu vou te dizer assim, ó. As conjunções vão ligar orações. Então ela vai ligar. Pá, olha que bonito. Ele vai ligar. Ele precisa ser entendido como alguém importante. Isso é uma oração, né? Aí eu vou botar uma conjunção para ligar, para conjuntar. E essa conjunção vai ligar uma outra oração. Que termina no fim do período. Então a aula de mais tarde vai ser o uso desses porquês. O uso de uma conjunção. E aí olha como é legal, né? O exercício pegou na questão, na oração de cá. Então, quem é que se tornou? A questão, 26, sujeito. Agora, olha o perigo. Se tornou o quê? Não, né? Porque se tornou é uma atribui uma característica. Ela se tornou, ela virou, ela está. Então a gente tem o 27, um predicativo. E o 28? Predicativo. Porque ele quer ser legal, especial, querido, autor de algo. Vem de um verbo de ligação. Bah, 29 pode apagar aí que vocês erraram. Certeza que erraram. O que é a 29? Não consegui ouvir. Sujeito? Quem botou sujeito? Sujeito. Nem sabe onde que a gente está, né? Tá na 29 ali, pessoal. Não vamos fingir que não tá acontecendo nada, né? O pessoal chegando atrasado, as 3 aqui, ó. Foda, né? Fizeram o tema? Fez o tema? Ah, cara de pau! Foda, hein, meu? Vocês pegaram a autorização da secretaria pra entrar? Tá. Tem que passar no SOI, não é chegar assim, ah, tô chegando. Ó, a gente tá lá na 29. Aí o inocente vai lá e fala assim, ó, aparece o quê, né? Mas eu vou lá perguntar pra ele, quem é que aparece? O nome dele. O nome dele aparece lá. 29, sujeito. Esse lá é adjunto? Lá é o adjunto. Perfeito. No mundo do trabalho, dá uma ideia de quê? Lugar. 30. E o reconhecimento se tornou mais importante. De novo se tornou, vocês viram, ó. Então, o reconhecimento é o sujeito. E o 32 importante é o nosso predicativo. Legal? Tema da aula 2 foi. A gente tinha um tema da aula 3 também, né? A gente fez só até a 7 aqui, né? Legal. Vamos fazer as outras então. Ó, 27. 26, desculpa, 26. Partiu? Então vamos lá. O que vocês marcaram aí na 8? Pelo visto nada, né? Pelo visto não marcaram nada. Nem a apostila tem. Tá fingindo que tá procurando as páginas. Olha, vocês são bem cara de pau, né, pessoal? Então, ó. 8. O que a 8 tem de especial? O que chama atenção na 8? C. Cuidado com esse C. Questão de concordância verbal é aqui, ó. Bate o olho nesse cara, ó.
Então, a primeira coisa quando tem o se é fazer a pergunta do sujeito com o se. Quando se trata de casamentos, olha a minha pergunta. Que é que se trata? Que é que se trata, turma? Ó a resposta. De verbo no singular. Porque aquele se é o índice de indeterminação do sujeito. É bem comum a gente ouvir as pessoas botando isso no plural, né? Bem comum a gente escutar no mundo assim, se tratam de imigrantes, tananã. Não se tratam, se trata de. Porque os imigrantes não podem ser o sujeito, né? Porque tem uma preposição. Perigo. Agora, olha a sacanagem. O cara da prova me pergunta assim, ó. O C1 e o C2 são classificados da mesma forma? Não. Boa. Porque o primeiro é índice, né? O 8, como o verbo ficou no singular, ele é o índice de indeterminação do sujeito. Agora, faz a pergunta aqui do outro, ó. Que é que se exige? Trajes. Então, exigem o 2 é pronome apassivador. E isso é o abismo da concordância. Foi isso que a gente estudou. Quando o meu verbo é índice, tem índice, o verbo fica no singular. Quando o meu verbo tem pronome, ele concorda. Concorda com o sujeito. Oi? Claro. Eu coloquei exigem pelo fato de estar essas palavras no plural. Posso Boa. pensar dessa Foi sem forma? querer. Não foi sem querer. Foi coincidência, porque vocês entenderam o que ela fez? Ela falou assim, ó, eu vi trajes no plural, então já tá aqui no plural. Isso, os dois no plural, né? Trajes especiais, os dois no plural. Mas olha só, casamentos também tava no plural. Mas daí tem o D, né? Isso, aí tem o D, perfeito. Tá, mas então tu conseguiu, então foi sem querer que tu chegou no bagulho certo. Eu entendi que tu tem a lógica. Tu falou assim, não, casamentos tem preposição, então não é o sujeito. Essa é a lógica. Mas eu faria a pergunta de sujeito ainda. Por quê? Porque se tu pega uma FCC da vida, a FCC vai te dar assim, ó, onde se lacuna no verão, quando os passarinhos estão voando, na primavera e no outono, trajes especiais. Entendeu? Ele vai deslocar o sujeito. Ele vai encher um monte de linguiça aqui no meio, assim, vai te dar o verbo, um monte de tralha e o sujeito. E aí tu não vai ter essa associação assim, a palavra que está na sequência está no plural, então é plural. Como é que a gente resolve? Perguntando quem é o sujeito. Que é que se e o verbo. Que é que se exige? E aí tu vai sair lendo a frase. Na praia, quando os passarinhos estão voando, no outono, na primavera, não sei o quê, trajes especiais. Então, foi bom. Tua linha de raciocínio tá certo, mas vamos tentar garantir a não cair em qualquer pegadinha deles, né? Capaz. E no deve haver ali. Lembra que quando o haver é o último, ele é que manda? Aí ele contamina a locução, né? Então, verbo no singular. Deve haver tantos custos. Que é que se inicia? Tô na 9 já. Que é que se iniciou? A janta. Verbo no singular. Quase não existiam convidados. Havia convidados. Pessoal, se a prova me perguntar assim, ó, dá para trocar esse havia por tinham sem prejuízo para o sentido e para a correção? Não. A gente... O que a gente tem que ficar ligado? Quando o haver tá sozinho, ele não é sinônimo de ter. Esse é o rolo, tá? Quando a gente pergunta assim, ó, quando o edital diz assim, 20 questões de direito, tá? Aí pode ser qualquer coisa. Aí eu vejo os profs dizendo assim, ó, da minha matéria tinham 5, da minha matéria tinham 10. Não tinha, né? Havia. Na minha matéria havia 5, na minha matéria havia 10, ou existiam 5, existiam 10. No momento que cabe o haver, o ter tá fora. Essa é a pegadinha top da matéria. Então aqui não cabe tinham, porque já cabe o havia. Vai dar certo.
Ó, agora na 10 a pegadinha é o C entrou no verbo já. Então, que é que se publica? Fotos bizarras. Publicam-se fotos bizarras. Que é que se compartilha? Muitas informações. Compartilham-se muitas informações. Que é que se e o verbo. Na 11. Convém que se pense. Ó, que é que se pense? Ó a tua resposta. Nos. Preposição, né? Verbo no singular. Índice de indeterminação do sujeito. Que é que se pense? E ele responde, nos, veio preposicionado, não é o meu sujeito. E que é que não se tome? Partido é singular, mas é sujeito. Só que agora o sujeito está no singular, né? Quando a gente tem pronome apassivador, significa que o sujeito pode ficar tanto no singular, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Partido da sogra é o sujeito. O núcleo, partido, tome. Naquele dia, fez ou fizeram 37? Pelo amor de Deus. Fez. Essa nunca mais, né? Que é que se prestou? Olha que legal. Que é que se prestou? Todo auxílio. Que é todo auxílio? Sujeito. Que é que se prestou? Todo auxílio. Isso é o sujeito. Ô, Zambelli! E quem é o C, então? Se ele é o sujeito, isso é o pronome apassivador. Porque se fosse índice de determinação, eu não saberia quem é o sujeito. E aí, olha que legal. Vocês viram que o verbo ficou no singular? Porque o sujeito é singular. Porque o pronome apassivador não é só verbo no plural. Ele tem singular e ele tem plural. O índice de indeterminação é que só tem singular. Esse é o detalhe. Porque a regra máxima é que vale. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Sujeito singular, verbo no singular. Que é que não se faz? Boas festas. Vocês viram que não é tempo, temperatura, fenômenos da natureza. Então não se fazem boas festas. Agora, no sul, faz invernos. Porque aí é um fenômeno da natureza. Os fenômenos da natureza deixam o verbo no singular. Só para o pessoal de casa entender, Cusco é cachorro aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente fala assim, ó, no sul faz invernos de congelar Cusco, que é congelar o cachorro, ou às vezes, quando o cara é mais gaúcho, assim, mora mais para fora, ranguear, né? Renguear. Rengo. Renguear Cusco. Renguear Cusco. É isso, né? Eu não sei, é que eu não sou gaúcho. Não, não sou de Porto Alegre. Mas eu sou gaúcho, sim. Às vezes eu fico com um pouco de vergonha de ser gaúcho. Eu acho meio brega, sabe? Ai, aquelas prendas com aqueles vestidos gigantes, assim. E os caras acampam aqui do lado do Praia de Belas Shopping. Meu, não faz sentido se tu é gaudério, tu tem que ir pro campo, tem que carnear a ovelha. Os caras acampam aqui do lado do shopping, comprar carne no Zafari. Ah, para com isso, velho. Que gaúcho é esse? Eu fico com vergonha às vezes, eu fico... E aí tu anda, e eu não sei se vocês já repararam, naquela semana ali do 7 de setembro, tu não consegue 20 do 20. Não é gaúcho. Tá explicado, né? Não é à toa, Freud explica, né? No 20 de setembro ali, ó, não posso perder a cidadania, eu preciso desse emprego. Tu fala com as pessoas, é todo mundo gaudério, vocês já repararam? Tu vai no Banrisul, tem uma prenda te atendendo, não dá pra confiar o meu dinheiro num gaudério, entendeu? O gerente, eu preciso falar com o gerente. O gerente de baixa bomba. Ah, mas que isso? Não consigo. Ele, me consegue aí um pão? Eu queria comer um pão. Mas claro, podem falar, já fala todo mundo assim. E tu trocou a semana. E aí, beleza?
Não consigo, pessoal. E outra, eu fui alfabetizado na França. Então eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade. Olha. Vamos lá, 16. Que é que se assista? Vocês já tiveram aula de regência. Já tiveram aula de regência. Se errar essa, volte todas as casas e começa tudo de novo. Que é que se assista ali, pessoal? Eu não quero fazer vídeo, eu quero ver o bagulho. E aí, vocês estão vendo que tem uma preposição lá, ó. Então, o verbo no singular. É preciso que se assista aos vídeos. O verbo pede uma preposição, turma. Porque é no sentido de ver, lembra? No sentido de ver, ele pede preposição. Agora, olha a sacanagem do outro. E que se... E eu vou perguntar pro verbo. Que é que se leia? Os recados. Então, que se lê e an. Ó, eu vou fazer a pergunta da prova. Este se é igual a este se? Diferente. O primeiro é índice e o outro é pronome passivador. Agora eu acho que fica até mais legal de entender essa matéria. Vocês viram? A gente está fazendo tema de concordância verbal. Mas vocês viram que a regência e a concordância estão fazendo isso aqui, ó? Porque eu tenho que dominar alguns verbos como assistir. O 7 é igual ao 6. Olha só. Convém que é que se obedeça. Olha a crase. Olha a aula 5 agora, ó. Crase. Crase é preposição, tem que ter. Então o verbo é VTI. Convém que se obedeça às ordens e que é que se cumpra. Os prometidos. Se cumpram os prometidos. Entenderam esse jogo? Deixa, agora que a gente já está muito mais ligado na matéria, olha só. Este se, que a gente está testando, ele é ou pronome apassivador, ou ele é o índice de indeterminação do sujeitinho, sim? Tá, agora isso é aula 3. Lá na aula 2, a gente viu assim, ó. Os verbos que têm o objeto direto podem ser apassivados. Então, eles têm pronome que apassiva. Eles têm pronome apassivador. Os verbos que não podem ser apassivados terão índice de indeterminação do sujeito. Então, olha o que aconteceu na frase 16. É preciso que se assista, e aí eu linko com a aula 4. Caraca, assistir no sentido de ver é VTI, porque ele pede preposição. Índice, verbo no singular. Obedeça, obedeça a. Caraca, esse verbo pede uma preposição. VTI, se, índice de indeterminação. Por isso que os verbos estão no singular. Entenderam a sacadinha? Tá tudo junto, tá tudo no mesmo bolo. Só que aos pouquinhos vai ficando mais claro isso pra gente. Ou não, né? Vamos lá pra 18. Pá, essa 18 aqui, ó. Só love nessa 18. Bem legal de te induzir ao erro. Ela vai te induzir ao erro. Porque tu vai ver assim, ó. As acusações do ex-namorado da noiva levou ou levaram? De quem que a gente está falando? Verbo no plural. Se o verbo concorda com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é plural, é acusações. Então o verbo vai. Vocês entenderam o que a questão faz? Ela dá o núcleo no plural e te enche de coisas no singular, para tu ficar tendencioso a marcar singular. Igual a 9, só que ao contrário, ó. Uma pesquisa, 19, uma pesquisa de psicólogos especializados, e aí a gente já fica, revelaram, os psicólogos, não foram os psicólogos, foi a pesquisa, que a gente está falando de pesquisa. Então, ela revelou.
Porque o verbo concorda com o núcleo. Olha aqui, presta atenção aqui, ó. Só mais isso. Quem é o núcleo do sujeito? Pesquisa. Por que não é psicólogos? Entenderam? O que é, só para assim, forçando um pouco mais a amizade, ó. O que é isso aqui na frase? Adjunto do nome. Adjunta de nominal. Assim como uma é uma adjunta de nominal. Então, de novo, ó, fui lá em análise sintática, beber naquela ideia, já misturei com concordância, tô ligado que o núcleo do sujeito não pode ter preposição, isso é da aula 1. Aos poucos a gente começa a amarrar um pouco mais a matéria. E aí ele diz assim, ó, a maioria dos casamentos, aqui é a pegadinha, porque aqui pode ser os dois, né? Isso aí, porque a gente tem aquele rolo do expressões partitivas ou fracionárias. Não são todos os casamentos, é a maioria dos casamentos. Então é uma expressão partitiva, que eu até trouxe umas questões da FCC pra gente ver, lembra? Isso aí. E aí a 20, a maior parte dos maridos, ó, de novo, não são todos, uma parte. Então, tanto faz, qualquer um dos dois tá certo, porque é uma expressão partitiva. Legal, turma. Legal, né? Aí a gente teve aula de regência, foi bem emocionante. Vamos lá então. Verdadeiro ou falso? Está terminando. Acho que é só mais esse o tema, né? Tem mais? O quê? O 1, o 2 e o 3, né? De regência. Tá, vai longe. Vamos lá. Uhum. Vocês querem ir para a matéria ou vocês querem corrigir? Corrigir. Verdadeiro ou falso? Então vamos fazer rapidinho aqui, ó. Dudan simpatizava com o Ravazolo. Verdadeiro ou falso? Agora vai ser assim, ó. Vamos fazer uma aula mais dinâmica. Eu termino de ler e vocês respondem, tá? Então vamos. Dudan simpatizava com o Ravazolo. Tá, é que assim, ó. Eu não sei se vocês já foram numa missa. Quando vocês vão numa missa, o padre termina de falar, não fica assim, ó. Uns amém, o outro amém, o outro amém, amém. É tudo junto. Então vamos. Dudan simpatizava com o Ravazolo. Meu Deus do céu, mas é missa mesmo, né? É a parte da missa que dormiram. O gerente visou o cheque. Verdadeiro, ele assinou. Ah, mas é que ele tava de olho no cheque do cara. Ah, bom, aí visou ao cheque, mas os dois são certos. Fomos assistir a aula com crase, porque assistir pediu uma preposição e aula aceitou um artigo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Voltamos do curso. Verdadeiro. Quem volta, volta de algum lugar. Isso aqui não é um objeto indireto, isso aqui é um adjunto adverbial de lugar, porque voltar é considerado um verbo intransitivo. O atirador visou o alvo sem preposição, porque é no sentido de mirar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O médico assistiu a paciente sem crase, porque assistiu está no sentido de ajudar. Verdadeiro. Tudo verdadeiro até agora. Semana Farroupilha, ó. Lembraste Carla? Sim, lembrei-me dela, né? Verdadeiro ou falso? Pode responder agora, vai. Lembraste Carla? Certo, né? Porque lembraste não tem o pronome, então ele é VTD, Carla é um objeto direto. Sim, lembrei-me de ela. Verdadeiro. Esquecer e lembrar são verbos pronominais, né? O candidato visava a vaga com crase porque é no sentido de ter como meta. Verdadeiro. Esse verbo a gente não viu. Esse verbo é assim, ó. Querer, ele pode ser VTD quando for a posse e VTI quando for amar. Então, olha só. Quando eu digo quero muito bem
aos meus alunos, eu não quero ter a posse de vocês. Quero gostar de vocês, mas não posse. Então ele é verdadeiro. Agora, olha só. Olha que legal, né? Só para o pessoal de casa entender, essa aula está sendo gravada em junho. E a semana que vem é Dia dos Namorados. Estão ligados nisso ou não? Olha a tristeza das pessoas. Sim, infelizmente. E aí agora, ontem eu tava lá embaixo na secretaria ali com a guria que agenda as nossas aulas, e a guria tava assim, ó, desesperada, tentando arranjar uma data não, um professor para dar aula no dia 12, de noite. Não, e aí ela assim, ó, ai, vamos lá, pessoal, quem é que pode dar aula? Aí tinha uma meia dúzia de professor ali, e a galera aqui, ó, não. Aí ela, mas vocês que são os solteiros. A gente falou, mas é exatamente nessa noite que a gente tenta arranjar uma namorada, né? Tem que pegar o André, que já tá casado há 20 anos, a gente tá quase separando já. Então vai o André, entendeu? Já ajuda, já força, tensiona pra terminar de uma vez. Já passou o prazo de validade. Então vamos imaginar Dia dos Namorados. Aí vocês vão receber um presente assim, ó. Este presente é para você. Eu te amo.